Aqui o irmão pergunta quem é que está casado e quem é que não está. Quem é que se quer casar? Toda a gente se quer casar? Sim, sim, claro. E eu digo-vos uma coisa. Há duas escolhas muito importantes na vida. Certo? Duas. Há duas escolhas na vida que são muito, muito importantes. A primeira escolha é o facto de ter dado a sua vida ao Senhor Yahushua. Essa é a primeira escolha, a mais importante de todas. A segunda escolha é o casamento. Certo? E a segunda escolha é o casamento. É preciso ter realmente muita atenção a esta escolha aqui. Tu podes falhar outras escolhas, podes falhar outras decisões, mas no que diz respeito à escolha do teu futuro marido ou mulher, mas então em relação a isso tem muita, muita atenção, certo? E hoje vamos partilhar sobre isso, sobre a escolha, certo? Vamos ler muito hoje. E isso vai nos ajudar. Amém? E alguém vai ler? Vamos ler duas histórias. E vamos começar por Ruth. Nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém, de Yehudá, saiu a peregrinar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque e sua mulher Noemi, e seus 2 filhos se chamavam Malom e Quiliom. Eram efrateus, de Belém, de Yehudá. Tendo entrado no país de Moabe, ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Uma destas se chamava Orfa e a outra Ruth, e moraram ali quase 10 anos. E morreram também os 2, Malom e Quiliom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas menoras para voltar do país de Moabe, porquanto nessa terra tinha ouvido que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estava e com elas 2 noras, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe. E Yahweh use convosco de benevolência, como vós o fizestes com os falecidos e comigo. Que Yahweh vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. Quando as beijou, porém, levantaram a voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo para o teu povo. Noemi, porém, respondeu: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda filhos no meu ventre para que vos viessem a ser maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos, porque já sou velha demais para me casar. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ainda que esta noite tivesse marido e ainda viesse a ter filhos, esperá-los íeis até que viessem a ser grandes, deter-vos íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, porque mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão de Yahweh se descarregou contra mim. Então levantaram a voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse Noemi: Eis que tua concunhada voltou para o seu povo e para os seus Elohim, volta também tu após a tua concunhada. Respondeu, porém, Ruth: Não me instes a que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu.
O teu povo será o meu povo, o teu Elohim será o meu Elohim. Onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Assim me faça Yahweh e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, ao entrarem em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres perguntavam: é esta porventura Noemi? E ela, porém, lhes respondeu: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Cheia, parti, porém, vazia, e Yahweh me fez tornar. Porque, pois, me chamais Noemi, visto que Yahweh testemunhou contra mim, e que Shaddai me afligiu? Assim, Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que veio do país de Moab, e chegaram a Belém no princípio da ceiga da cevada. Ora, tinha Noemi um parente de seu marido, homem poderoso e rico, da família de Elimeleque, e ele se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo a apanhar espigas atrás daquele a cujos olhos eu achar graça. E ela lhe respondeu: vai, minha filha. Foi, pois, e chegando ao campo, respigava após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: Yahweh seja convosco. Responderam-lhe eles: que Yahweh te abençoe. Depois perguntou Boaz ao moço que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o moço: esta é a moça moabita que voltou com Noemi do país de Moab. Disse-me ela: deixa-me colher e ajuntar espigas por entre os molhos após os segadores. Assim ela veio e está aqui desde pela manhã até agora, sem descansar nem sequer um pouco. Então disse Boaz a Ruth: escuta, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, mas ajunta-te às minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que segarem, e irás após elas. Não dei a ordem aos moços que não te molestem? Quando tiveres sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tiverem tirado. Então ela, inclinando-se e prostrando-se com o rosto em terra, perguntou-lhe: porque achei eu graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? Ao que lhe respondeu Boaz: bem se me contou tudo quanto tens feito para com tua sogra depois da morte de teu marido, como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. Que Yahweh recompense o que fizeste e te seja concedido pleno galardão da parte de Yahweh Elohim de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: achei graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste bondosamente a tua serva, não sendo eu nem mesmo como uma das tuas criadas. Também à hora de comer disse-lhe Boaz: achega-te, come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E sentando-se ela ao lado dos segadores, ele lhe ofereceu grão tostado e ela comeu e ficou satisfeita e ainda lhe sobejou. Quando ela se levantou para respigar, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre os molhos deixai-a respirar e não a censureis. Também tirei dos molhos algumas espigas e deixai-as ficar, para que a escolha e não a repreendais. Assim ela respigou naquele campo até à tarde e debulhou o que havia apanhado, e foi quase uma efa de cevada. Então, carregando com a cevada, veio à cidade e viu sua sogra o que ela havia apanhado. Também Ruth tirou e deu-lhe o que lhe sobejara depois de fartar-se. Ao que lhe perguntou sua sogra: onde respigaste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que fez caso de ti. E ela relatou à sua sogra com quem tinha trabalhado e disse o nome do homem com quem hoje trabalhei a Boaz. Disse Noemi à sua nora: bendito seja ele de Yahweh, que não tem deixado de misturar a sua beneficência nem para com os vivos nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é parente nosso, um dos nossos remidores. Respondeu Ruth a Moabita: ele me disse ainda: seguirás de perto os meus moços, até que tenham acabado toda a minha cega. Então disse Noemi a sua nora Ruth: bom é, filha minha, que saias com as suas moças e que não te encontrem noutro campo. Assim se ajuntou com as moças de Boaz para respigar até o fim da cega da cevada e do trigo, e morava com a sua sogra.
Depois lhe disse Noemi, sua sogra: Minha filha, não te hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora pois, não é Boaz com cujas moças tiveste de nossa parentela? Eis que esta noite ele vai joeirar a cevada na eira. Lava-te, pois, unge-te, veste os teus melhores vestidos e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deita, então entrarás, descobrir-lhe-ás os pés e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Rude: Tudo quanto me disseres farei. Então desceu à eira e fez conforme tudo o que a sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de uma meda. E vindo ela de mansinho, descobriu-lhe os pés e se deitou. Ora, pelo meio da noite, o homem estremeceu, voltou-se e viu uma mulher deitada aos seus pés. E perguntou ele: Quem és tu? Ao que ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Estenda a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Então disse ele: Bendita sejas tu do Yahweh, minha filha. Mostraste agora mais bondade do que dantes, visto que após nenhum mancebo foste, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseres te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é bem verdade que eu sou o remidor, porém há ainda outro mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele cumprir para contigo os deveres de remidor, que o faça. Mas se não os quiser cumprir, então eu o farei, tão certamente como vive o Senhor. Deita-te até pela manhã. Ficou, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que fosse possível a uma pessoa reconhecer outra. Porquanto ele disse: Não se saiba que uma mulher veio à eira. Disse mais: Traz aqui a capa com que te cobres e que segura. Segurou-a, pois, e ele as mediu 6 medidas de cevada e lhes pôs no ombro. Então ela foi para a cidade. Quando chegou à sua sogra, esta lhe perguntou: Como te houveste, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais: Estas 6 medidas de cevada ele mas deu, dizendo: Não voltarás vazia para a tua sogra. Então disse Noemi: Espera, minha filha, até que saibas como irá terminar o caso, porque aquele homem não descansará enquanto não tiver concluído hoje este negócio. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Quando o remidor de que ele havia falado ia passando, disse-lhe Boaz: Meu amigo, vem cá, assenta-te aqui. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dentre os anciãos da cidade e lhes disse: Sentai-vos aqui, e eles se sentaram. Disse Boaz ao remidor: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, nosso irmão. Resolvi informar-te disto e dizer-te: Compra na presença dos que estão sentados aqui, na presença dos anciãos do meu povo. Se has de redimi-la, redime-a, e se não, declara-mo, para que o saiba, pois outro não há, senão tu, que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: Eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: No dia em que comprares o campo da mão de Noemi, também tomarás a Ruth, a Moabita, que foi mulher do falecido, para suscitar o nome dele na sua herança. Então disse o remidor: Não poderei redimi-lo para mim, para que não prejudique a minha própria herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não o posso fazer. Outrora em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo à remissão e à permuta, o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Dizendo, pois, o remidor a Boaz: Compra para ti, descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que comprei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quiliom e de Malom, da mão de Noemi. E de que também tomei por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido na sua herança, para que o nome dele não seja desarraigado dentre os seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Ao que todo o povo que estava na porta e os anciãos responderam: Somos testemunhas, e que Yahweh faça esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e a Leia, que juntas edificaram a casa de Israel. Porta-te valorosamente em Efratá e faz-te nome afamado em Belém. Também seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu a Judá, pela posteridade que Yahweh te der desta moça.
Assim tomou Boaz a Ruth e ela lhe foi por mulher. Ele a conheceu e Yahweh permitiu a Ruth conceber e ela teve um filho. Disseram então as mulheres a Noemi: Bendito seja Yahweh que não te deixou hoje sem remidor e torne-se o seu nome afamado em Israel. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz. Ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o menino, pô-lo no seu regaço e foi sua ama. E as vizinhas deram-lhe nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho. E chamaram ao menino Obed. Este é o pai de Jesse, pai de David. São estas as gerações de Peres. Peres gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jesse. E Jesse gerou a David. Então faz-nos bem recordar esta história. Vamos até Samuel. 2 Samuel 11. A partir do versículo 1. Tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe e com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Ora, aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real, e do terraço viu uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Tendo Davi enviado a indagar a respeito daquela mulher, disseram-lhe: Porventura não é Batseba, filha de Eliá, mulher de Urias o Heteu? Então Davi mandou mensageiros para trazê-la, e ela veio a ele, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Depois ela voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: Envia-me Urias o Heteu. E Joabe o enviou a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, este lhe perguntou como passava Joabe, e como estava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: Desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo foi mandado após ele um presente do rei. Mas Urias dormiu à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o contaram a Davi, dizendo Urias não desceu à sua casa. Então perguntou Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: A arca e Israel e Judá estão em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao relento. E entrarei eu na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Como vives tu e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: Fica ainda hoje aqui, amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou a comer e a beber na sua presença e o embebedou. E à tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta: Ponde Urias na frente, onde for mais renhida a peleja, e retirai-vos dele para que seja ferido e morra. Enquanto Joabe sitiava a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Quando os homens da cidade saíram e pelejaram contra Joabe, caíram alguns do povo, isto é, dos servos de Davi. Morreu também Urias, o Heteu. Então Joabe mandou dizer a Davi tudo o que sucedera na peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: Quando tiveres acabado de contar ao rei tudo o que sucedeu nesta peleja, caso o rei se encolerize e te diga: Por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabias vós que haviam de atirar do muro? Quem matou a Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que lançou sobre ele, do alto do muro, a pedra superior do moinho, de modo que morreu em Tebés? Porque chegastes tão perto do muro. Então dirás: Também morreu teu servo Urias, o Heteu. Partiu, pois, o mensageiro, e tendo chegado, referiu a Davi tudo o que Joabe lhe ordenara.
Disse o mensageiro a Davi: os homens ganharam uma vantagem sobre nós e saíram contra nós ao campo. Porém, nós os repelimos até à entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro e morreram alguns servos do rei e também morreu o teu servo Urias, o Heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te preocupes com isso, pois a espada tanto devora este como aquele. Aperta a tua peleja contra a cidade e a derrota. Encoraja-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, o chorou. E passado o tempo do luto, mandou Davi recolhê-la à sua casa, e ela lhe foi por mulher e lhe deu um filho. Mas isto que Davi fez desagradou a Yahweh. Yahweh, pois, enviou Natã a Davi, e entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera em companhia dele e de seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço, e ele a tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico, e este, não querendo tomar das suas ovelhas e do seu gado para guisar para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então a ira de David se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: Yahweh é vivo, que digno de morte é o homem que fez isso, pela cordeira restituirá o quadrúplo, porque fez tal coisa e não teve compaixão. Então disse Natã a David: tu és esse homem. Assim diz Yahweh, Elohim de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Porque desprezaste a palavra de Yahweh, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias, o Heteu, mataste à espada e a sua mulher tomaste para ser tua mulher. Sim, a ele mataste com a espada dos Amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz Yahweh: eis que suscitarei da tua própria casa mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres à luz deste sol. Pois tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e à luz do sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra Yahweh. Tornou Natã a Davi: também Yahweh perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar a que os inimigos de Yahweh blasfemem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e depois Yahweh feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, de sorte que adoeceu gravemente. Davi depois buscou a Elohim pela criança e observou rigoroso jejum, e recolhendo-se passava a noite toda prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se puseram ao lado dele para o fazerem levantar-se da terra, porém ele não quis nem comeu com eles. Ao 7º dia a criança morreu, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança tinha morrido, pois diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança morreu? Poderá cometer um desatino. David, porém, percebeu que os seus servos cochichavam entre si e entendeu que a criança havia morrido, pelo que perguntou a seus servos: morreu a criança? E eles responderam: morreu. Então David se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se e mudou de vestes, e entrando na casa de Yahweh, adorou. Depois veio à sua casa e pediu o que comer, e lhe deram, e ele comeu. Então os seus servos lhe disseram: que é isso que fizeste pela criança viva? Jejuaste e choraste, porém, depois que a criança morreu, te levantaste e comeste. Respondeu ele: quando a criança ainda vivia, jejuei e chorei, pois dizia: quem sabe se o Senhor não se compadecerá de mim, de modo que viva a criança. Todavia, agora que é morta, porque ainda jejuaria eu, poderei eu fazê-la voltar? Eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou David a Batseba, sua mulher, e entrou e se deitou com ela, e teve um filho, e David lhe deu o nome de Salomão, e Yahweh o amou. E mandou por intermédio do profeta Natã dar-lhe o nome de Jedidias, por amor de Yahweh. Faz bem ler a palavra. Então Batseba.
E eu dizia que há duas escolhas que podemos ver que são verdadeiramente importantes na vida. Em primeiro, o Senhor, e em segundo, o casamento. E vamos fazer aqui uma comparação entre as duas histórias e vocês vão ver a importância de escolher a boa pessoa com quem nos vamos casar. E vocês sabem, por causa da carga que o Senhor nos dá, visitamos muitas pessoas em casa e damos-nos conta que há muitos casais, muitas famílias que sofrem. E porquê que sofrem? Porque simplesmente fizeram a má escolha. E há pessoas que vão ver que 20 anos, 30 anos de casamento e de repente a mulher diz: meu marido é um feiticeiro. Como é que é possível que o teu marido é um feiticeiro ao final de 30 anos, ainda que vocês tenham filhos, e de repente o teu marido é um feiticeiro agora? Isso é simplesmente porque nós cristãos frequentemente fazemos escolhas muito más. E vejam David no tempo em que os reis saíam. Era um tempo em que era a guerra, a oração. Um tempo em que devemos estar a fundo. E muitas pessoas fazem a má escolha. Porquê? Quando se trata de orar pelas coisas do Senhor, vai-se começar a entrar numa forma de distração. Porque David devia ter partido à guerra, mas ele preferiu ficar em casa. E ao ficar em casa, foi assim que ele caiu na distração, porque ele saiu durante a tarde. Todos os reis estavam na guerra, exceto David. E ele vai sair durante a tarde e vai reparar em quem? Em Batseba. E a Bíblia diz-nos o quê sobre ela? Que Batseba era muito bela de figura. Vocês compreendem um pouco? E quando tu estás na distração, meu irmão, minha irmã, tu vais escolher alguém em relação à tua escolha, ao teu casamento, fisicamente. Tu vais ver o irmão, ele tem braços, peitorais, e tu dizes: é ele. Aleluia. Tu vais ver a irmã, ela brilha, um pouco de maquilhagem, os cabelos penteados, e tu dizes: é ela. Ela é bela de figura. E tu vais dizer que de facto é a mulher segundo o meu coração, porque quando eu a beijo, o meu coração, eu não consigo mais. Aleluia. E tu dizes: sim, é de facto ela. Eu caí sobre o charme, foi um amor à primeira vista. Aleluia. E muitos cristãos têm um amor à primeira vista. E uma vez eu parti até rapidamente a uma assembleia, e 5 minutos, e só vim recuperar algo. Eu entro assim e vejo um irmão que, que para ele tinha acabado. E que eu parti e disse que era necessário ajudar o irmão porque ele estava completamente seduzido. Depois ele olhava a irmã assim de uma forma em que não havia mais nada a fazer. E a irmã falava-lhe e ele estava assim como que de uma forma derretida e na sua cabeça era como se já tivesse casado com ela, já tinha filhos com ela e já estava seduzido porque ela era bela de figura. E será que vocês compreendem? Isso é Batseba, ela era bela de figura. E a distração faz com que tu faças uma escolha de forma carnal. É porque a guerra que era questão em relação a David era uma guerra em relação ao povo, e aqui poderíamos dizer que é uma guerra em relação à tua própria vida. Se tu não estás em oração em relação às coisas da tua própria vida, mas tu vais fazer necessariamente as más escolhas. Vocês compreendem? É dito que Ruth era uma mulher talentuosa. Ruth 3:11. Dizia-se dela que ela era talentuosa. Porque eu vejo irmãos e irmãs que me dizem que: irmão, eu encontrei uma irmã, encontrei um irmão. Ah, sim, mas isso é como... Eu fui à Assembleia, etc. E faz 2 meses que estamos em oração e vamos nos casar e o quê?
Então, de tal forma que a carne reclama que a pessoa não pode mais esperar. É preciso absolutamente casar em 3 meses porque vamos libertar a carne. Mas, amigos, eu digo-vos uma coisa: o casamento, é preciso compreender que o Senhor deu o casamento para ser salvo. Ele não deu o casamento para se libertar na carne, não. Ele deu o casamento para ser salvo. Porque é dito que é melhor casar do que arder. E aí está como David foi seduzido. E vejam no dia de hoje em França o número de divórcios. Atingimos níveis de divórcios sem precedentes. Mais de um casamento sobre 2 em França termina em divórcio. Porquê? Mesmo que as pessoas não tenham Senhor, mas mesmo entre os cristãos, muitas pessoas querem divorciar-se. E nós dizemos, não, bloqueamos. A palavra diz que tu não te divorciarás. E eu dei esse mandamento por causa da dureza do vosso coração. Porque quando era o tempo de fazer a verdadeira escolha, visto que o coração estava fechado e estávamos na carne, a escolha foi feita segundo a carne. E então agora as consequências que resultam levam as pessoas ao divórcio. Vejam todas as consequências que existiram com Batseba em relação a David. Se tu fazes a má escolha em relação ao teu casamento, deixa-me dizer-te que irão existir consequências graves por trás, porque não é uma escolha que se deve tomar com ligeireza. Vamos enumerar as consequências que existiram porque David fez a má escolha. E a primeira consequência foi qual? A mentira. Vem? Uma das primeiras consequências que haverá no casal, se fizerem a má escolha, será a mentira. E para aqueles que são casados, no teu casal vocês têm coisas escondidas? Num casal segundo o Senhor não há coisas escondidas. Num casal segundo o Senhor há transparência. Num casal segundo o Senhor, o teu marido sabe quanto a mulher ganha e vice-versa. Não há, é o meu salário, esse é o teu salário e fazemos 50-50 para o aluguer. Eu lamento, mas isso não é bíblico. Mostrem-me um versículo na Bíblia em que Abraão, David e não sei quem, em que tinham uma conta separada e que se arranjaram de forma a cada um pagar a sua parte do aluguer. Isso não existe. A segunda consequência que foi gerada pela má escolha foi a morte. Vocês ouviram? Aqui era a morte física, mas também a morte espiritual, porque se tu fazes a má escolha em relação à mulher ou ao marido que tu vais tomar, isso pode gerar de seguida a tua morte espiritual, ou seja, tu podes abandonar a fé por causa do teu companheiro ou companheira. O teu marido, a tua mulher. Quantos cristãos hoje, e eu digo e eu asseguro, porque vocês não estão connosco, eu vos asseguro, meus amigos, mas quantos casais hoje não sofrem? Quantos? Como uma jovem irmã que eu amo muito e oramos por ela para que o Senhor lhe faça graça, 4 filhos. 4 filhos. E está sozinha. E é jovem. E ele fez-lhe 4 filhos e ele partiu. Ele partiu e agora deita-se com mulheres à esquerda e à direita, abandonou a fé. E ela também foi complicado para ela porque praticamente abandonava a fé também. Ainda que lhe foi dito que tenha atenção, não sejas precipitada no teu casamento. Na época eu me lembro, não sejas precipitada. Toma o teu tempo, vai docemente. E neste momento ela está sozinha. E agora divórcio e tudo isso.
Isso gerou o quê? A morte. Ele acabou. Ele blasfemou contra o Senhor, não há mais nada a fazer. Ela, o Senhor lhe fez graça, mas e agora os 4 filhos? O que é que se vai dizer? Vamos pregar-lhes o Evangelho? O teu pai partiu? Ele partiu para a prisão? O vosso pai não ora mais? O que é que se vai dizer? E vai-se começar a fazer as coisas, esquemas com as outras pessoas. É grave. E tudo isso porque foi feita uma escolha apenas uma má escolha. E isso vai trazer de seguida querelas. E testemunhando com a minha mulher, as disputas contam-se pelos dedos da mão. Pelos dedos da mão se contam. Porque assim que o Senhor te dá uma mulher talentuosa, quando tu fazes a verdadeira escolha, não há querelas, não há disputas. Podem existir incompreensões, mas são encontradas as soluções. Mas querelas, como um irmão aqui que tinha tomado um ventilador e que o lançou, mas isso é grave. Vem um pouco e frequentemente as querelas, as disputas que se pode ter em casa, então às vezes é necessário orar ao Senhor e será que a escolha que eu fiz é verdadeiramente a verdadeira escolha? Quando eu escolhi o meu marido, quando eu escolhi a minha mulher, será que eu fiz no Senhor na oração ou será que eu fiz a escolha na carne? Porque no momento estava um pouco enfraquecido e tinha pulsões que era necessário responder a essas pulsões e uma irmã que se apresentou e eu disse amém, amém e parti. Quantos casais monoparentais vocês veem nas assembleias? Nas assembleias no Senhor, quantos vêm? Façam o cálculo. E eu vejo muitos jovens que se precipitam. E eles nem sequer tomam um conselho porque apenas tomam o conhecimento da letra. Porque pensam que têm a letra e pensam que é suficiente. Mas não, irmão. Batseba. Então as consequências são graves. Ruth. É-nos dito que era uma mulher talentuosa. Boaz. Vejam um pouco. Quando tu escolhes uma pessoa segundo a carne, o que é que se passa? Vocês irão cair na impublicidade. Vejam a diferença entre Ruth e Boaz. David vai ver Batseba. Entre Batseba e Ruth, a diferença. E David vai ver Batseba e o que é que ele vai fazer? Vai encontrá-la bela de figura e de seguida vai tomá-la e deitar-se com ela? Se tu estás com alguém e começam a brincar no porta-como sem estarem casados, começam a abraçar ainda que não seja do Senhor, ou seja, quer dizer que isso não é bom? Boaz. E vocês sabem assim que Noemi disse a Ruth de ir até Boaz, de descobrir os seus pés, isso quer dizer que Boaz tinha o direito de compra sobre ela, era assim que era feito. E se a pessoa, na verdade, se deitava ao lado, isso quer dizer que Boaz tinha... Ou seja, ela dizia a Boaz que eu sou tua mulher, faz aquilo que quiseres comigo. Eu apresento-me como tua mulher. É isso. Ou seja, o facto de lhe retirar as sandálias e se deitar ao seu lado. E o que é que Boaz fez?
Ele nem sequer tocou. E ele disse, dorme aqui até amanhã, mas que ninguém saiba que tu vieste aqui para não inquietar ninguém e tu regressarás à tua casa. E eu me organizarei para fazer aquilo que eu devo fazer. E ele sabia aquilo que tinha de fazer, porque ele tinha compreendido a mensagem que Ruth lhe fez compreender. Ou seja, compra-me e abençoa a minha casa. Assim que a escolha é feita, segundo o Senhor te guarda na santificação, até ao casamento. Deixa-me dizer-te uma coisa. Tal como tu estás neste momento, tu és a metade de alguém. Sabe isso, tu és a metade de alguém. Ou seja, ele toma a mulher do lado do homem. Então, 0.5 mais 0.5 dá 1. Então, o lado é para o lado. Então, quando tu vais reencontrar a pessoa que o Senhor colocou para ti, vocês irão fazer tornar-se um só. Isso quer dizer que quando será o tempo, porque Batseba quer dizer filha de juramento, filha de alguém. Vem um pouco. David não pôde assegurar Batseba e ele deitou-se diretamente com ela porque não era a mulher para ele, não era a mulher de base, não era a escolha que o Senhor queria para David. E assim que Boaz fez a verdadeira escolha, ele partiu para Ruth, e Ruth também quer dizer amizade. Isso quer dizer que a mulher que o Senhor te vai dar será também a tua primeira amiga, a tua amiga íntima. Depois do Senhor, será ela. Essa é uma das características de um casal, a amizade. Se mesmo no período do noivado tu não és capaz de ser amigo com a irmã que o Senhor te vai dar, então há um problema. Será que vocês sabem o nome do marido de Ruth? Malcolm. Mashlom. Vocês sabem o que quer dizer? Doença. Doença. Isso quer dizer que essa não era a escolha do Senhor em relação a Ruth. A verdadeira escolha era Boaz. Porque Boaz quer dizer aquele que é forte de perante ti. Será que vocês veem um pouco? Na verdade, o Senhor tem planos perfeitos para cada um de nós. É isso que é necessário compreender. O Senhor tem escolhas perfeitas em relação a nós. Os nomes têm todos um significado. E é defendido também o significado dos nomes. E vocês sabem porque é que o Senhor, ou seja, disse a David que as suas mulheres iam ser tomadas à luz do dia? Porque Uriah quer dizer filho da luz. Então, quando ele matou Urias, era necessário que ele fosse justificado à luz de todos. É incrível a palavra. Irmãos, isso quer dizer que a escolha segundo Elohim é muito, muito importante. Boaz não tocou Ruth, porque ele sabia que era a escolha segundo o Senhor e que não era possível tocá-la antes do tempo. Devia existir o temor ao Senhor. E quais são as consequências? E quando Boaz disse a Ruth, eu vou ocupar-me de ti, o que é que ele fez? Ele colocou-se perante a porta e ele esperou que o parente de Elimelech chegasse. E quando esse parente chegou, ele disse-lhe, escuta, há aqui Noemi, que está aqui com a Ruth, és tu o parente mais próximo, compra. E o que é que ele disse? Ele disse, eu o comprarei. Mas o que é que se passou? Boaz diz, escuta, se tu compras, é necessário que tu dês a descendência e que tu assumas toda a família.
E o que é que se passou? A pessoa retirou-se. E o que é que isso quer dizer, meu irmão, minha irmã? Não entres em pânico. Se o Senhor diz que tal pessoa é o teu marido, será ele o teu marido. Mesmo se as pessoas se aproximam e querem colocar a mão por cima, não poderão assumir, porque és tu que tens o direito de compra sobre essa pessoa. És tu quem o Senhor escolheu para essa pessoa. E vice-versa. E eu lembro-me de pessoas que entravam em pânico e que diziam que é o meu marido e entravam em pânico, e uma irmã que veio um dia e começou a dizer que tinha sentimentos por um irmão, e outra irmã que veio e em pânico. E outra irmã veio ainda por trás e a chorar também, a dizer que não conseguia mais. Então todas as irmãs vieram ver o irmão. E o seu coração estava no limiar de uma crise cardíaca, mas nenhuma delas pôde assumir. Nenhuma. É que cada vez isso era desfeito, pois não era a escolha segundo o Senhor. E hoje as irmãs são casadas. Veem um pouco. Mesmo se as pessoas se apresentam, permanece tranquilo. Ninguém vai tocar a escolha do Senhor em relação a ti. Sabe isso? Permanece calmo. Permanece em oração. Mesmo que o irmão esteja em algum lugar, ora somente. Porque, Senhor, eu sei que tu me disseste que é Ele. E porque tu me disseste que é Ele, eu vou guardar a minha fé em ti em relação a Ele. E tu permaneces como Ruth. E tu verás a mão do Senhor. E as consequências são quais? Mesmo antes de ver as consequências, uma mulher talentuosa, antes de se casar, vamos ver em Provérbios. Provérbios 31. A partir do versículo 10. Mulher virtuosa, quem a pode achar? Pois o seu valor muito excede ao de joias preciosas. Então isso põe um termo a tudo o que é dote também. Não se compra uma mulher talentuosa não pode ser comprada, é demasiado preciosa. Então se alguém quer trazer o dote, ou propor o dote, então dizes que és demasiado caro e que isso não serve para nada. O coração do seu marido confia nela e não lhe haverá falta de lucro. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as mãos. É como os navios do negociante, de longe traz o seu pão. E quando ainda está escuro, ela se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Considera um campo e compra-o, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roca. Abre a mão para o pobre, sim, ao necessitado estende as suas mãos. Não tem medo da neve pela sua família, pois todos os da sua casa estão vestidos de escarlate. Faz para si cobertas de linho fino e de púrpura é o seu vestido. Conhece o seu marido nas portas, quando se assenta entre os anciãos da terra. Faz vestidos de linho e vende-os e entrega cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos e ri-se do tempo vindouro. Abre a sua boca com sabedoria, o ensino da benevolência está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas.
Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme a Yahweh, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas as suas obras. A barra está elevada. Vêm um pouco os critérios da mulher talentuosa? Os critérios. Irmãs, temos trabalho. Difícil. Tudo isso apenas numa só pessoa. E Ruth tinha essas qualidades, porque toda a vila dizia que ela era talentuosa. E outra coisa. E é preciso saber que a Ruth era moabita. De acordo? Moab era o filho de Lot. E então, Moab nasceu sob o incesto e sob a bebedeira. Então isso originou os moabitas. Isso quer dizer o quê? Israel não tinha nada a ver com os moabitas. Mas ainda assim Boaz vai tomar Ruth e casar com ela, e isso quer dizer o quê? Quer dizer que por vezes o Senhor vai te trazer alguém que não é necessariamente a pessoa que tu pensas no teu coração. E, por exemplo, tu és da Bretanha e vai-te trazer alguém dos Camarões. Mas tu queres alguém da Bretanha porque foste educado como sendo da Bretanha, então tens a ideia de que é necessário alguém que vem da Bretanha, mas o Senhor diz não. Se te trago alguém da Bretanha, isso não vai correr bem. Então o teu irmão, a tua irmã é dos Camarões ou da Nigéria, mas quando tu pensas em Nigéria, isso não vai correr bem. E quando uma pessoa da Nigéria vem, tu dizes não, para mim é da Bretanha. E tu passas ao lado. Porque não tem a mesma cultura do que eu. Não foi educado como eu, é o que é dito aqui. Mas ela era moabita. E então podes passar ao lado da escolha segundo o Senhor, do facto de que as tuas raízes, a tua educação, a maneira como foste construído, os filmes que viste e que te educaram, fizeram que tivesses forjado, modelado uma imagem da tua mulher segundo a ti mesmo e segundo o teu caráter, que não é necessariamente a mulher segundo a escolha do Senhor, que o Senhor te deu. Ainda que Boaz, quando escolheu Ruth e casou com ela, vejam todas as bênçãos que decorreram. E eu estou numa paz terrível. Eu estou em paz. Eu estou em paz, as crianças estão em paz, é o amor, é tudo o que vocês quiserem. Nós não sofremos. Porquê? Porque é a escolha segundo o Senhor. E há casais assim. Há um irmão também que eu amo muito e ele está sempre sorridente e tem muitos filhos. E estão na paz e abençoam o Senhor e respiram a alegria. Porque é a escolha segundo o Senhor. Mas a sociedade de hoje, esta sociedade que nos leva a consumir rapidamente, a fazer as coisas rapidamente, faz com que nós façamos escolhas rápidas e depois encontramos-nos com escolhas corrompidas de seguida e depois arrependemos-nos, mas depois é tarde demais. Enquanto as pessoas não me vêm dizer se eu soubesse não tinha casado. Mas se eu soubesse, era necessário ter orado nesse momento. Mas irmão ora primeiro e dizem, não, o Senhor já me disse. Eu vi em sonho, mas meu amigo, a Bíblia diz o quê? Que os sonhos vêm da multidão de pensamentos.
E num tempo tu vês o irmão e cobiças bastante, e depois na noite sonha e tu vês o irmão, e vocês se casam, e é ele, forçosamente, mas não. Aleluia. Não, meu irmão, minha irmã, não. Ora bastante. Irmão, quando a mim o Senhor me disse que era a minha mulher, havias de ver, eu estava em oração, irmão, toda a noite, braca, braca, braca. Eu recuso e eu expulsei a minha mulher. Eu expulso em nome de Yoshua. Mas ela vinha sempre. É aí eu compreendi que o Senhor dizia, não, é ela. Mas como é que os meus irmãos e minhas irmãs recebem que é um irmão, mas não expulsam? E só dizem, confirma-me. Não, expulsa primeiro. Aleluia. Ah, sim. É aí que tu saberás verdadeiramente se não foste picado. Começa primeiro a expulsar. Se tu tens dificuldade a expulsar é porque tu já foste picado. No teu coração já está aberto. O irmão já começou a olhar. Tu deves começar por expulsar porque tu estás em guerra. E tu não sabes quem é quem. Tu não sabes como é que o inimigo te quer atacar. E quando é assim, tu oras. Um pensamento bem e eu expulso em nome de Yeshua, tu bombardeias e continuas a avançar na corrida, na tua marcha cristã. Mas se depois o pensamento volta, se isso persiste, se o teu coração faz tum-tum-tum a cada vez que vês a pessoa, então aí tu começas então a orar e se dizes a Senhor se é isso, então confirma-me verdadeiramente através de alguns irmãos e irmãs, através da oração. E se tu vês que alguns irmãos vêm e te dizem, é estranho, eu vejo-te com um tal, então tu aí começas a ver os sinais do Senhor, porque nós temos um Elohim que fala. Pede-lhe para confirmar a outras pessoas, não pares apenas naquilo que tu viste. Pede por confirmação. Vai ver alguns anciãos, alguns irmãos mais velhos com mais experiência e fala-lhes, partilha com eles. Aí está isso que eu vi, o que se passa, o que é que eu devo fazer? Toma algumas pessoas contigo e orem juntos em relação a isso. Não permaneças sozinho no teu canto, dizendo, é a minha coisa, é a minha escolha, é o meu casamento. Não. Sim, é o teu casamento. Sim, é a tua escolha. Mas sabe que tu podes ter pessoas a ajudar-te a fazer a boa escolha. Porque às vezes, quando tu já estás tomado nesta situação do casamento, há por vezes coisas que tu já não vês mais porque já estás cego pelo amor. As pessoas querem te dizer é uma serpente e tu não. Eu o amo. E eu lembro-me de uma irmã e dizia-lhe, ela me dizia, Joel, eu encontrei o meu irmão. Sim. Ele está ali e eu vi em algum lado. E eu, ok. Ela explica-me um pouco e eu digo, minha irmã, desde que tu me explicas que eu não tenho a paz, verdadeiramente não tenho a paz, não te cases. E ela diz, não. Assim que eu disse que não era isso, ela diz, não, como se o Senhor tivesse sido crucificado de novo. Ela me diz que não, que o Senhor mostrou que é Ele. Não é Ele. Não é essa pessoa, verdadeiramente não sinto isso. E ela diz, não, o Senhor avisou-me em sonho, em visão, eu fui tomada e uma luz veio sobre mim. E uma luz veio sobre ti. E vem quando nós somos tocados, as coisas começam a sair. E eu, no dia de hoje, divórcio. É terrível. Isso que se passa. Histórias assim há muitas. A precipitação. Não ouvimos mais, fechamos as orelhas, é essa a escolha que eu quero, é isso que eu quero, Senhor. Não. David não escutava mais ninguém. E ele fez chamar o Batseba. Disseram-lhe que era a mulher de Urias. Não é grave, é a mulher de alguém, mas é ela que eu quero, porque ela é bela de figura. Vem, ele não escutava mais, acabou. No entanto, Boaz perguntou quem é ela, e disseram-lhe, é a nora de Noemi. Então não devo tocá-la. Ela é uma parente próxima. E sobretudo, eu ouço que ela é talentuosa, então não devo tocá-la. E ele vai dizer aos seus servidores que ninguém
que ninguém a insulte, que ninguém lhe faça mal. Aí está um homem segundo o Senhor, um homem que teme Elohim, e não um irmão que vem e que diz que tu és a irmã dele e que te propõe para ir ao cinema. Se vocês não estão casados, o que é que vocês vão fazer no escuro, nas trevas? Irmãs, não descemos do céu e sabemos aquilo que se fazia no cinema na época. Então, não devem ir para as trevas, permaneçam na luz. Passeiem no parque, aí há muita gente. Aleluia. E vamos dizer as coisas, meus irmãos. É preciso dizer as coisas, porque depois vai-se dizer que se caiu, mas não, tu provocaste a queda, não é o mesmo. Vem? Permaneçam na luz. E eu vejo irmãos que acabam de se colocar juntos ou de noivar e já se seguram na mão, mas tu sabes o que é que isso pode provocar? Segurar uma mulher assim na mão? E depois a sua mão é doce e vais começar a ter pensamentos. Tocas uma irmã na mão assim e é terrível. Não toques. Como eu digo ao meu filho. E quando o Senhor me tocou, e isso me toca, tinha encontrado a minha mulher no mundo. E colecionava mulheres, muitas mulheres ao mesmo tempo. Não era o meu problema. E o objetivo era fazer a volta ao mundo com mulheres, ou seja, deitar-se com uma mulher de cada país. Era esse o objetivo, era assim que iria fazer a volta ao mundo. Então era completamente tarado. Aqui, pelo que eu percebi, ainda antes do Senhor o tocar, ele vê uma mulher a passar, que seria então a sua futura mulher, e creio que foi rapidamente ter com ela para lhe perguntar o seu número de telemóvel. E foi assim que me aproximei da minha mulher. E assim que eu fiquei com o seu telemóvel, ainda que na época nós, quando tínhamos o número de telemóvel, no primeiro encontro, sabíamos como as histórias terminavam. Mas o Senhor jamais permitiu que lhe tocasse mais, para além do que um beijo na face. E vocês sabem no que é que isso deu? Quando Ele me tocou de seguida, Ele me deu Gênesis, versículo 20, no versículo 6, e diz: eu vi a integridade no teu coração, aí está porque é que eu não permiti que tu a tocasses. Então, basicamente, o irmão compreendeu que era o Senhor quem impedia que ele a tocasse, que ele tinha dificuldade. Eu não compreendia o que se passava, então, basicamente, eu compreendi que foi o Senhor que colocou a mão para impedir que a tocasse. Então, eu que era pagão, o Senhor não permitiu que eu a tocasse antes do casamento, mas nós, cristãos agora, então como é que, o que dizer de cristãos agora que se tocam? E o Senhor não mudou, Ele é o mesmo. Um irmão fazia 10 ou 5 anos, 10 anos, que ele estava com a sua mulher e o Senhor o toca. O Senhor o toca e eles eram pagãos e eles estavam juntos. O Senhor o toca e a palavra é partilhada e eles estavam quase a separar-se e a palavra foi partilhada e discutimos juntos durante semanas e o Senhor os convenceu e eles tiveram um ano em casa, em quartos separados, ainda que eles tinham filhos até o momento em que eles se casaram, porque o Senhor disse que é ela. Ainda que quando tu olhas as duas pessoas não têm nada a ver juntos. Ela é europeia e ele é um africano, mas bem africano. E são completamente opostos. E hoje os vês e são abençoados. Ainda que antes que o Senhor colocasse a sua mão era uma catástrofe. E hoje são abençoados.
E eles tiveram um ano. E sabem o que é de conhecer uma mulher e depois permanecer em casa um ano em quartos separados? E tu sabes que já conheceste essa irmã, ela é mãe dos teus filhos e ficas um ano em casa até se casarem separados. O irmão dormia no salão e ela no quarto. Isso se faz apenas pelo poder de Yahushua. Aí, aí está como se comportam os verdadeiros irmãos e irmãs. Porque às vezes também há irmãs que levam os irmãos a certas coisas. Quais são as bênçãos? Ruth, o que é que se passou? Ela vai diretamente ter um filho, diretamente. E conhecemos este filho. Ou seja, da vida, da linhagem. E o que é que se passou? Eles reencontraram as terras que tinham. Ele comprou as terras, as bênçãos que vão com o Senhor. Assim que tu estás no casamento segundo o Senhor, mesmo fisicamente tu vês os frutos. Tu vês mesmo que o Senhor vos faz graça. Há um tempo que podes sofrer, mas há um tempo em que o Senhor também vai abrir as portas. Então, em suma, a má escolha, ou a escolha segundo o Senhor, ou seja, ou é a morte ou é a vida. Em função daquilo que tu vais escolher, para terminar, em função daquilo que vais escolher, em relação à tua mulher ou ao teu marido, ou vai semear a vida, a alegria, a paz na casa. E eu coloco muito o acento sobre a paz na casa. Enquanto casais, discípulos do Senhor, vocês devem ter a paz na casa. Se tu estás casado com alguém e vocês oram e que tu tens dificuldade em entrar na tua casa, então quer dizer que há um problema. E tu deves amar entrar na tua casa, de estar com a tua mulher e os teus filhos. Deve haver a paz na casa. Há muitas irmãs que oram aqui connosco e jamais vemos os seus maridos. Onde é que estão os maridos? Como mulher do Senhor, vocês devem ser capazes de evangelizar os vossos maridos. Vocês devem ser modelos em casa. E há uma história aqui que deve ser resolvida. Uma mulher que ora connosco, mas que vai ser expulsa da Assembleia, porque num certo momento não zombamos do Senhor. Tu oras connosco, mas depois em casa tu fazes o inverso. Faltas ao respeito ao teu marido, falas mal com os teus filhos, com o teu marido, etc. Tens um mau testemunho em casa e na Assembleia tu profetizas. Não queremos mais isso, aleluia. Acabou isso. Se tu profetizas na Assembleia, nós vamos verificar também se o teu marido ora, se em casa se passa bem e vamos contigo até a casa. Porque é a palavra diz para provarmos as pessoas, ver se elas têm um bom testemunho em casa e das pessoas de fora, ver o que é que o marido pensa sobre ti. Vocês querem que nós entremos na palavra ou não? É duro, mas é assim. Na Assembleia profetiza, mas em casa Jezabel. E depois o que é que se passa? Ligam-nos e dizem-nos que, ou seja, filhos que ligam e que se queixam. E maridos também que vêm e que querem vir bater e porque as mulheres estão sempre na Assembleia e nunca estão em casa. E quantos maridos vieram assim dessa forma? Quantos que vêm assim dizendo que roubaram a mulher? Porque não somos capazes de, na casa, discutir, de ser amigos, de ter diálogo. Vocês devem ser capazes de discutir, de falar, partilhar as coisas da vida, o trabalho, como é que se vão organizar em relação aos filhos, às coisas da vida. Vocês devem ser capazes de sentar e discutir, falar.
E depois a nós as pessoas ligam-nos e fazem mesmo queixa na polícia, que o pastor chama-se tal e que oram aí. E eles colocam o teu nome lá na guarda. E depois somos nós que estamos à frente. E depois apresentam queixa no comissariado porque as mulheres e os homens não comportam como se devem em casa e depois vão dizer que somos nós. Ainda que nós não cessamos de ensinar que o casamento não é algo de uma vez só, que o casamento é para todos os dias, que todos os dias deves trabalhar em relação ao teu casamento, que todos os dias deves regar o teu casamento. É um jardim, o casamento é o Éden. É o jardim que o Senhor te dá para a tua família, que a tua mulher e os teus filhos dentro, deves mantê-lo, vigiar que ninguém entre aí dentro. E a intimidade entre homem e mulher, tu deves vigiar para que ninguém entre. Não deixes ninguém rodear a tua mulher assim, não importa como. Tu não deves também ligar a mulher de alguém, não importa como. Não. Não há nenhum irmão que liga à minha mulher, ninguém, nenhum. Sim. Tu deves vigiar. E havia irmãs que encorajamos e que deram a sua vida ao Senhor, que nos encorajaram, mas assim que se casaram, no dia seguinte pararam as ligações. É a mulher de alguém. Por respeito passamos pelo marido. Vem um pouco. Por respeito liga-se ao marido. Senão depois torna-se a confusão e depois é aí que a impudicicidade entra, é aí que o incesto entra, é aí que todas essas coisas, divórcio e tudo isso entra. A boa escolha é a melhor escolha. Ah, sim. Sim. E quando tu vês a forma como o Senhor nos visita em casa, como Ele visita os filhos que Ele nos deu, a forma como Ele nos fala, e uau, Senhor, e se eu tivesse feito a má escolha? Porque na época havia pretendentes que te diziam sim, és tu o meu marido, és tu o meu marido, mas imagina que eu teria feito a má escolha, imagina. E tu aí pensas em tudo isso e agradeces ao Senhor porque o Senhor te guardou e fizeste a boa escolha. Aleluia.